A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós já temos quase 500 anos em que a Reforma Protestante foi proclamada. Muita coisa já foi dita, muitas coisas ainda precisam ser proclamadas. A Igreja Evangélica Contemporânea precisa de uma nova reforma. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre este assunto da mais alta importância para você e para sua família. Eu gostaria de convidar você para assistir o programa todo e ligar para uma pessoa amiga para que também ela possa desfrutar desta mensagem da parte de Deus. Certamente, Deus tem algo muito importante, muito especial para a sua vida. Então eu estou esperando por você. Vamos juntos conferir esta mensagem. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos no nosso programa Verdade e Vida o reverendo Hermes Maia. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Osasco, em São Paulo, e também professor doutor em Ciência da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie e professor do seminário José Manuel da Conceição. Seja bem-vindo, reverendo. Para mim é um prazer estar aqui fornecendo esta entrevista. Reverendo, nós estamos agora comemorando a Reforma e gostaria de começar essa entrevista perguntando quais foram os elementos que geraram a Reforma do século XVI. Muito bem. Na realidade, houve vários elementos, eu posso alinhar apenas alguns deles. Antes, provavelmente, da Reforma no século XVI, houve movimentos, já do século XIII, XIV, que nós chamamos, historicamente, de movimentos pré-reformadores, e que eles, na realidade, não tiveram o alcance desejado. No século XVI, quando Lutero ele afixa as suas 95 teses, lá na Catedral de Wittenberg, na realidade, o que acontece? Ele está manifestando uma insatisfação espiritual. Lutero não tinha uma pretensão de fazer uma reforma na igreja no sentido de criar uma nova igreja. O que ele queria era externar a sua insatisfação e queria fazer com que a igreja voltasse às suas origens. Mas, junto a esse aspecto religioso, que era o aspecto principal, havia questões econômicas também, havia uma ingerência da igreja, de um modo especial do papado, que havia se tornado uma grande força política, então ingeria no Estado com altas taxas de impostos, queria entrar na nomeação de reis, ou seja, havia insatisfações espirituais, políticas, econômicas, sociais. Vários elementos contribuíram para isto. Existe uma relação entre a Reforma e a Bíblia? Sem dúvida, uma pergunta muito oportuna. Nós temos que nos lembrar que com a descoberta ou invenção da imprensa com tipo móvel, com Gutenberg, eu digo a imprensa que funcionou, já que os chineses se antecederam a nele, nós temos ali a impressão de novos livros, nós temos ali a preocupação já de imprimir a Bíblia. A Reforma, no caso, ela vem resgatar um maior interesse pela Bíblia, porque até então a igreja tendia a direcionar seus cultos através da tradição, através da vida dos mártires, e pouca alusão havia à Bíblia, uma volta à Bíblia, e observem que a Reforma percebeu uma grande carência espiritual que não poderia ser resolvida apenas com questões econômicas, sociais ou uma boa vontade simplesmente. A visão da Reforma é que a Bíblia é a palavra de Deus. Então daí o resgate da palavra como sendo elemento de pregação, de leitura, de devoção e como orientador da vida do fiel. A afirmação sola Escritura, somente a Escritura, significa uma rejeição total da tradição religiosa da igreja? É muito interessante esta pergunta. Nós temos que observar o seguinte, é comum a nós protestantes entender que o sola Escritura, ou somente as Escrituras, envolve necessariamente uma exclusão da tradição religiosa, da tradição eclesiástica. Mas devemos entender que isso não significa. Ou seja, essa afirmação ela não é verdadeira. A Reforma ela considerou a rica tradição da Igreja até pelo um princípio
importante bíblico de que o Espírito Santo, Jesus Cristo havia afirmado, que o Espírito Santo conduziria a igreja à verdade. E a reforma não poderia impunemente rejeitar toda uma tradição dentro de uma perspectiva de que o Espírito dirige a igreja. O que a reforma fez foi o seguinte: para ela, a única fonte autoritativa infalível é as Escrituras. Então, por exemplo, a Reforma considerou os grandes concílios, chamados ecumênicos da Igreja, que eram os concílios que envolviam o Oriente e o Ocidente, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia. Aquelas verdades foram mantidas pela Reforma. Agora, para a Reforma, e este é o ponto fundamental que deve ser frisado, somente a Bíblia é autoridade infalível. As outras autoridades são autoridades relativas. Elas mantêm uma relação com a palavra, mas a palavra é que é definitiva e infalível. E por isso que toda essa tradição, toda essa teologia deve ser avaliada à luz das Escrituras Sagradas. Encerrando a nossa entrevista, eu queria que o senhor desse uma mensagem aos amigos telespectadores, mas dissesse também qual a verdadeira mensagem que a reforma nos traz. Muito bem. A reforma, ela tem implicações extremamente amplas. Eu diria, basicamente, seguindo uma figura de Calvino, que uma ênfase da reforma foi de você voltar às Escrituras e as Escrituras se transformarem numa espécie de óculos através dos quais você possa ler a realidade. E a partir dessa volta às Escrituras, nós encontramos a pessoa central de Jesus Cristo, que é o nosso único mediador e que somente através dele nós temos livre acesso a Deus e que todas as coisas se tornam supérfluas se nós perdemos o direcionamento da palavra de Deus que nos conduz a Cristo e através de Cristo nós temos livre acesso a Deus e assim encontramos a realização de nossa vida, tanto aqui como na eternidade. Muito obrigado, reverendo Hermes, pela sua presença aqui no nosso Verdade e Vida. E nós vamos agora ouvir a mensagem musical e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Sentimento que todo homem tem, saudade de contemplar, vontade de voltar pra quem o fez. É o viver sem desfrutar de como tudo começou, a doce paz de um Deus amor. É o conflito da cisão de assumir a direção no caminhar que se desfaz. Jesus Cristo vem e em si mesmo traz a solução que se quer, a condição para ser
quero conversar com você sobre os pilares da Reforma Protestante. A igreja cristã, no primeiro século, nasceu num berço humilde. Seus apóstolos eram, na sua maioria, pescadores. Mas a igreja nasceu sob o poder do Espírito Santo quando ele foi derramado no Pentecoste, e a igreja sem dinheiro, sem pessoas influentes na sociedade, sem meios modernos de comunicação, em apenas 40 anos, penetrou em todo o Império Romano. E apesar da perseguição sangrenta, truculenta, que foi imposta sobre a igreja, ela floresceu, cresceu e se multiplicou. Entretanto, no ano 313, o imperador Constantino juntou o Estado com a igreja. E aquela união tornou-se um concubinato espúrio, porque quando Constantino declara o cristianismo religião oficial do Império Romano, ele passa a ser chefe da igreja e chefe do Estado. Não tardou para que os bispos das 5 principais cidades do mundo, Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, começassem a buscar hegemonia de poder. E então, no ano 607, o imperador Focas decreta e declara o bispo de Roma como bispo universal, começando aí a instituição do papado. Esta posição levou a igreja a desviar-se rapidamente da sua fidelidade à Escritura Sagrada. A igreja tornou-se política e economicamente cada vez mais forte, passando a unir-se ao Estado num concubinato espúrio, e a igreja foi perdendo a sua pureza doutrinária, a sua piedade espiritual, e não tardou para que a igreja se corrompesse e introduzisse doutrinas estranhas à palavra de Deus. Quando nós chegamos no começo do século XVI, pregava-se as indulgências, porque o Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro e precisava de dinheiro, e ele mandou seus emissários para a Europa, e especialmente Johannes Tetzel para a Alemanha, para vender perdão de pecados. Dependendo do dinheiro que entrava nos cofres da igreja, o Papa assinava uma bula, vendendo 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou até mesmo um perdão eterno. Essa situação certamente estava equivocada, porque não tem amparo na palavra de Deus, visto que só Deus tem poder para perdoar pecados. A esta altura, o monge agostiniano Martinho Lutero, que já tinha descoberto a verdade bendita da palavra de Deus em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, ao ver que Johannes Tetzel pregava estas coisas contrárias à Bíblia na Alemanha, ele então, estrategicamente, no dia 31 de outubro de 1517, vai afixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Por que ele vai colocar essas teses exatamente no dia 31? Porque aquela igreja era a igreja da universidade. E naquela igreja existia como que um painel onde as pessoas iam ler as principais notícias, seja da faculdade, da universidade, ou das situações políticas e religiosas mais relevantes daquele tempo. Mais do que isso, o dia 1º de novembro era o dia de Todos os Santos, e então havia um grande fluxo de pessoas se dirigindo à igreja. Desta maneira, colocando estas teses no dia 31, na véspera desta grande multidão na igreja, era uma atitude estratégica de Lutero para que as ideias da reforma pudessem se espalharem por toda a Alemanha. A reforma então brota neste dia 31 de outubro de 1517, vem muitos embates, como a Dieta de Worms em 1521, a perseguição,
Mas diz a história que, então, nesse momento, Lutero vai se refugiar num castelo, vai traduzir a Bíblia para o alemão, e a reforma começa a ganhar corpo. E hoje, eu quero dizer para você que nós podemos sintetizar os pilares da reforma em alguns pontos importantes. Primeiro, só a Escritura. A reforma não foi um movimento de desvio da igreja, ao contrário, a reforma foi uma volta ao cristianismo bíblico, uma volta à doutrina apostólica, uma volta à palavra de Deus. A reforma preceituava e preceitua que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Nós não podemos aceitar nem a tradição, nem os sonhos, nem as visões, nem as revelações forâneas às Escrituras, nem as experiências, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nada tem a mesma autoridade da palavra de Deus. A autoridade da igreja está debaixo da autoridade da Escritura. Uma igreja, para ser bíblica, ela precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente, e se colocar debaixo da autoridade da Escritura. Mas a reforma também traz um segundo postulado, que é somente a fé. A reforma está dizendo o seguinte, que não é fé mais obras que nos leva à salvação. Essa era a doutrina do sinergismo, que você precisa ter fé e também ter obras para ser salvo. Como se o homem pudesse cooperar com Deus na sua salvação. Isso é um equívoco. A Bíblia não ensina que nós precisamos ter fé mais obras para a nossa salvação. Ao contrário, a Bíblia diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. De tal maneira que a fé é a causa da nossa salvação e as obras são resultado, são consequência da salvação. A fé é como a raiz e as obras são como o fruto. Na verdade, nós somos salvos apenas pela fé, mas uma fé que não vem só, uma fé que produz obras. Não é uma fé morta, é uma fé viva no Deus vivo que tem as obras como sua evidência e como seu resultado. Mas a reforma também traz um terceiro postulado, que é somente a graça de Deus, que pode levar o homem à salvação. Primeiro porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem jamais pode salvar-se a si mesmo, quer pela sua religiosidade, quer pelos seus predicados morais, quer pelos seus ritos sagrados. Nada que o homem faça pode atender aos reclamos da lei de Deus, porque a Bíblia diz que as nossas justiças, aos olhos de Deus, não passam de trapos de imundícia. De tal maneira que a salvação é obra específica e exclusiva da graça de Deus. Não há nenhum mérito no homem. Não há nada que o homem possa fazer para Deus amá-lo mais e nem nada que ele possa fazer para Deus amá-lo menos. Deus ama você com amor eterno e Deus derramou abundantemente sobre você a sua graça, dando o seu filho, o seu único filho, para morrer em seu lugar e em seu favor. Este é um pilar importante da reforma. A salvação é inteiramente pela graça de Deus, de tal maneira que ninguém vai entrar no céu batendo no peito, dizendo eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu fiz por onde, eu estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque pratiquei boas obras. Isso é impossível. Sabe por quê? Porque o padrão para entrar no céu é a perfeição. A Bíblia diz assim, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. De tal forma que, para entrar no céu, você precisa ser perfeito. A Bíblia diz assim, maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para a cumprir. Você e eu não somos perfeitos. Você e eu somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. De tal forma que nós não podemos ser salvos pelos nossos méritos, mas somos salvos sim pela graça de Deus.
abundante graça de Deus. Mas a reforma também traz um quarto pilar, que é somente Cristo. Note que a igreja da Idade Média, que se tinha desviado da verdade de Deus, pregava Jesus e uma série de outros que podiam cooperar com a salvação. Outros mediadores, como os santos, como os apóstolos, como Maria. Mas a reforma resgata esta verdade bíblica de que Jesus Cristo é exclusivo. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome bendito do Senhor Jesus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Jesus Cristo pode conduzir você a Deus. Somente Ele morreu em seu lugar. Somente Ele verteu o seu sangue em seu favor. Somente Ele é o advogado que pode defender a sua causa junto ao trono da graça. Não há outro Salvador, não há outro mediador, somente Jesus. De tal forma que não há possibilidade de alguém chegar até Deus pegando um atalho, chegar até Deus por outros meios, porque o próprio Deus já estabeleceu que Jesus Cristo é o único caminho, vivo caminho para Deus, que Jesus Cristo é a porta do céu. E se você quer ser salvo, não há outra possibilidade de você ser salvo, a não ser que você receba Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, se arrependa dos seus pecados e se derrame aos pés do Salvador e entregue completamente, incondicionalmente a sua vida a Ele. Mas há um último pilar da reforma que eu gostaria de partilhar com você, que é o soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória. Não há nenhum mérito humano para a salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos justificou e Deus nos glorificou. Embora a glorificação seja um fato futuro e escatológico, na mente e nos decretos de Deus já é um fato consumado. De tal maneira que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. A salvação é obra de Deus, planejada por Deus, realizada por Deus, aplicada por Deus e consumada por Deus, de tal maneira que a graça vem de Deus e a glória tem que ser dada exclusivamente a Deus. Quando eu paro para olhar a igreja evangélica hoje, eu percebo que a igreja evangélica hoje parece que está perdendo esta singularidade do evangelho. Nós estamos vendo a multiplicação da igreja evangélica em solo brasileiro, mas o que está crescendo, na verdade, não é o evangelho genuíno da graça. É um outro evangelho, um evangelho híbrido, um evangelho místico, um evangelho açucarado, adocicado, palatável, para agradar o gosto da freguesia. Um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem novo nascimento, sem santidade, sem ética, sem transformação de vida. Eu não tenho dúvidas de que hoje é necessário convocar a igreja evangélica para passar por uma nova reforma. Nós precisamos voltar às Escrituras. Hoje, as igrejas chamadas evangélicas estão tantas vezes comprometidas com misticismo, com pragmatismo, com liberalismo teológico, perdendo o rumo da sua fidelidade a Deus, da sua fidelidade às Escrituras. E desta maneira, não basta ter o nome de evangélico, não basta ter o nome de protestante. Nós precisamos verdadeiramente abraçar o cristianismo bíblico, o cristianismo apostólico, o cristianismo da reforma do século XVI, o cristianismo dos avivalistas, o cristianismo dos missionários que deram a sua vida pelo evangelho. Um evangelho vivo, poderoso, santo, um evangelho que enche a alma de esperança e que dá ao homem a garantia da vida eterna. Então, eu conclamo a você, volte-se para a Bíblia, volte para a Escritura, tenha uma vida santa,
Tenha uma vida pura, tenha uma vida sincera diante de Deus. Deus quer que você seja luzeiro a brilhar, que você seja o sal a salgar e a dar sabor a este mundo que perece, sem rumo e sem direção, na escuridão das trevas. Eu quero conclamar você a verdadeiramente levantar outra vez a bandeira da reforma. Eu quero conclamar você a voltar-se para a Escritura e ter um evangelho genuíno e pregar este evangelho genuíno para a salvação de milhares e para a glória de Deus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Graças a Deus, porque amanhã teremos uma nova oportunidade para eleger o presidente da República do nosso país. A minha oração, o meu desejo sincero é que você possa fazê-lo em espírito de oração e que você possa estar, como crente, se arrependendo dos seus pecados para que o Senhor possa restaurar a sorte do nosso país, possa restaurar o nosso Brasil. Neste domingo você deve visitar a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical e culto sempre 9 horas, 10 horas começando, e culto à noite, 18, 19 horas. Você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Não estaremos mais aqui falando sobre contribuições financeiras. Temos recebido várias cartas, várias sugestões e estaremos remetendo cartas para a Igreja Presbiteriana, anunciando a conta e as pessoas poderão fazer a sua oferta. Graças a Deus porque esse programa tem abençoado, tem cumprido a sua missão, tem levado a mensagem salvadora e redentora do Senhor Jesus a todos os rincões desse país. Até o próximo programa, quando estaremos mais uma vez aqui com o programa Verdade e Vida. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.